Bom dia, pessoal. Estamos com mais um evento aí sobre TP, né? Agradeço em nome da Abrapsa a participação de vocês, né? Então, nós estamos aqui com o Mário, da B2Finance, o João da IRCO, o Caio da IT2Taxi, né? São os consultores que nós vamos bater um papo. Como se trata de uma legislação nova que está sendo aplicada a partir desse ano, né? Então, nós vamos estar trazendo situações reais, né, do que eles já estão passando com os clientes, dúvidas. Então, como é que a gente vai funcionar? Então, toda vez que vocês tiverem alguma dúvida, né, algum questionamento, vocês levantam a mão ou mandam uma mensagem aí no chat. Nós vamos liberar o microfone, liberar a câmera para vocês poderem participar, né? Então, nós vamos falar aí também o que surgiu, né, esse ano de plataforma digital, que faz cálculo de TP, né? Falar da base, né? Então, sinta-se à vontade em estar tirando todas as dúvidas, porque agora, como passou a ser o cálculo anual, eu imagino que já alguns de vocês já estão trabalhando nisso, né? E também tem a questão que entrou o lucro presumido, né? Então, como era só exportação, então assim eu passo a palavra agora para o Caio, para a gente começar esse nosso bate-papo. Muito obrigado, viu? Bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Gente, como a gente havia previsto, né, nessa apresentação, Acho que o A Caio caiu. tecnologia, Nossas falhas técnicas, né? a tecnologia. gente, desculpa, caiu aqui a rede, desculpa. Então, a gente havia previsto aqui hoje, né, falar a respeito de casos práticos, tá? Como é que nós estamos lidando com essa parte de como fazer o cálculo de TP, né? Então, o que a gente preparou aqui, tá? Eu vou contar uma historinha para vocês de um caso prático, tá certo? Que eu estou vivendo hoje, tá? O João e o Mário vão comentar a respeito disso, tá bom? E também de casos deles, tá? E nós dividimos a nossa apresentação em três partes, tá? A primeira parte é a parte chamada o delineamento da operação, quer dizer, o que a gente vai estar enfrentando, como é que a gente vai entender a empresa, tá? Nós vamos falar depois da busca dos comparáveis, tá? E, finalmente, vamos falar de documentação. Quando nós falarmos de documentação, nós vamos falar a respeito da documentação que está prevista na Instrução Normativa 2161, tá? Que nós vamos falar aí de local file, master file, country by country report, tá? E também iremos falar a respeito da documentação que tem que ser entregue na ECF, e não deixou de existir, não vai deixar de existir, e é tão ou mais complexa do que nós temos dentro do arquivo local, tá bom? Então, para começar nosso bate-papo aqui, eu vou contar para vocês um caso prático, obviamente omitindo nomes, omitindo funções do nosso cliente, tá? Mas que nós estamos trabalhando agora nesse caso, tá? Nós somos contratados para fazer um caso que aparentemente era super simples, tá? De um cliente que tem, né, aqui no Brasil, uma única operação de serviços. Olha que maravilha, super simples, super tranquilo, uma única operação de serviços. Então, nós fomos fazer o delineamento dessa operação, tá? E imaginem o seguinte cenário, tá? Essa empresa, ela importa, né? Ela importa da casa matriz um, um equipamento, certo? Esse equipamento, eles alugam esse equipamento para clientes aqui no Brasil, tá? É uma operação super simples. É só um serviço que eles importam, né? Eles importam o equipamento não é deles, o equipamento é da matriz, disponibilizam esse equipamento para o cliente deles, quando acaba o contrato, devolve o equipamento. Super simples.
Aí nós começamos a fazer o delineamento da operação, e no questionário que nós passamos, perguntando quais são suas operações, né? O que é que você tem com vinculadas, né? Somente a importação desse item. Maravilha. Aí nós vamos fazer as entrevistas funcionais. Tá? Qualquer trabalho de transfer pricing que não hoje, tá? Que não envolva entrevista funcional com as pessoas que estão ali na linha de frente do cliente, esqueçam, não é trabalho de transfer pricing. Tá? E aí nós começamos a conversar com as pessoas. Olha, o que vocês fazem? Tá? Como é que funciona a empresa de vocês? A gente pega, a gente importa, a gente aluga o equipamento da nossa matriz, disponibilizamos para o nosso cliente. Pô, legal. E como é que funciona isso? Então, a gente traz o equipamento fica aqui disponível, o cliente usa com a nossa equipe. Opa, como assim com a sua equipe? Como assim, sua equipe? Não é só equipamento? Não, 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 não. Nós temos uma equipe própria nossa que vai lá no cliente e opera o equipamento. Então você aluga, né? A sua receita não é só receita de aluguel do equipamento, a sua receita é uma receita de aluguel do equipamento mais a sua equipe. É a minha equipe e mais a equipe da minha casa matriz que vem junto do equipamento. Falei, opa, peraí. Espera um pouquinho. Até então você só importava o equipamento. Agora você está me falando que você importa o equipamento e mais uma equipe para operar o equipamento da sua matriz? Ele falou, porque se acontecer alguma coisa com o equipamento, o seguro só cobre se tiver o especialista da minha casa matriz. Que interessante. Então você importa um equipamento, você aluga um equipamento lá de fora, né? Você fornece a mão de obra, e a sua mão de obra é incrementada com a mão de obra da sua casa matriz. Como é que você paga a mão de obra da sua casa matriz? Aquele silêncio sepulcral na reunião. Você escutava os grilos cantando ao fundo. A gente não paga. Como assim você não paga a equipe da sua casa matriz? Como é que é isso? Está dentro do valor do aluguel? Então, tá e não tá. Porque assim, não está dentro do aluguel do equipamento, mas eles vêm e a gente não paga nada para eles. Que interessante. Então, quer dizer, você importa o equipamento, vem junto uma mão de obra especializada para manusear o equipamento, você coloca ainda a sua equipe para manusear o equipamento, e vocês não pagam uma casa matriz da equipe da casa matriz, e o aluguel, vocês separam isso, né? O aluguel que vocês cobram do seu cliente aqui no Brasil, vocês separam isso entre equipamento e mão de obra? Não, é uma coisa só. Que interessante, né? Aí viram lá no fundo, né, aquela pessoa que está sentada lá no fundo, ainda tem importação de peças. Opa, importação de peças? Que importação de peças? Para fazer a manutenção do equipamento. Mas pera um pouco, vocês importam as peças para fazer a manutenção do equipamento. Vocês cobram a manutenção do equipamento? Não, não, não. A manutenção do equipamento está dentro do aluguel. Que interessante. Então, gente, a discussão foi indo num ritmo que, tipo, o que era simplesmente um aluguel de equipamento virou um aluguel de equipamento, um aluguel de equipe de operação, tá? Um aluguel de uma equipe de operação estrangeira que não é paga, tá? A importação de peças para manutenção. E aí, do outro canto, surge o seguinte comentário. Também tem as peças que a gente importa, que são pedidos do cliente, que são incorporadas no equipamento. Que lindo! O que era uma coisa totalmente simples, nós já encontramos 4 operações distintas, tá? Que não tem nada a ver com o que falaram no começo. E aí, né, no segundo dia de entrevistas, foram 6 dias de entrevistas. Tá? No segundo dia de entrevistas, eles contaram assim para a gente: tem um empréstimo. Opa, tem um empréstimo? Tem um empréstimo.
Tem um empréstimo porque a gente, o primeiro equipamento nosso, a gente comprou. Então, a matriz emprestou o dinheiro para a gente e a gente tem esse empréstimo. Mas esse empréstimo está registrado como? Vocês pagaram alguma coisa? Não, não tem juros. Nós nunca pagamos juros. Falei, e a matriz vai fazer o que com esse empréstimo? Vocês vão integralizar capital? Vocês vão fazer o quê? Como é que está registrado esse empréstimo? Aí sabe aquela coisa que um olha para o outro e fala assim, e tipo assim, você percebe que tipo assim, o que a gente fez para o empréstimo? Aonde nós registramos o empréstimo? Ninguém sabe. No quarto dia, que foi a entrevista com o jurídico, eu não sabia que o advogado falava tanto palavrão. Mas eles falam, gente. Falam uns palavrão que, sinceramente, eu tive que consultar para descobrir o que significava. Porque, tipo, o pessoal que vem de fora, eles não sabem o que fazer com eles. Eles nunca pagaram ISS a respeito do serviço do pessoal de fora. Então, o trabalho que era simplesmente uma operação de aluguel de um equipamento virou um negócio fantástico. E aí nós perguntamos, tá? Uma pergunta básica, tá? Quais são os seus concorrentes? Temos o concorrente A, o concorrente B, o concorrente C, o concorrente E. Beleza. Eles fazem o mesmo trabalho que vocês? Aí uma pessoa do comercial falou assim, então, veja bem, nenhum dos nossos concorrentes traz a equipe do exterior para fazer a operação da máquina aqui no Brasil. Opa! Então, quer dizer, o que vocês fazem é exclusivo. Não existe comparável no mercado, pelo menos brasileiro. Tá? Então, gente, é aquela coisa. O João, o Mário pode confirmar isso. 2023, tá? Aliás, 2023 não, 2024, tá? Na semana em que terminava a ECF, na segunda-feira, acho que a ECF terminava na quarta ou na quinta, não lembro certo. Um cliente ligou para a gente e falou assim, você consegue fazer um cálculo para mim hoje? Você tem os dados? Tem. Passa. Isso eram 10 horas da manhã, 5 horas da tarde, o cálculo estava pronto, ECF pronta para ser transmitida, tudo bonitinho, tudo revisado, tudo feito. Tá? Nós falamos agora em 6 dias de entrevistas, tá? Para descobrir como é que a empresa funciona. Nós não estamos mais falando agora em produto a produto, né? Que era o grande problema do nosso cálculo. Nós estamos falando agora em operações da empresa, a empresa como um todo. Então, a partir de agora, o estudo, o delineamento da operação, entender como a empresa funciona, é muito mais complexo do que muita gente está imaginando. Tá? Um trabalho de transfer pricing hoje, a partir do delineamento da operação, se alguém falar para mim que demora menos de 15 dias para fazer o delineamento da operação, eu posso afirmar, não está sendo bem feito. Ou a operação é extremamente pequena, porque a gente normalmente vai descobrir que não é extremamente pequena. Tá? Então, agora, né, deixo aberto aí para vocês, para o João, para o Mário, para eles comentarem a respeito. Tá? Esse caso, tá, é um caso típico do que a gente tem encontrado no caminho. Tá? Uma operação virou pelo menos 4 operações, tá? E operações que a gente está colocando em dúvida ainda alguns pontos de como nós vamos trabalhar com uma simples operação de aluguel de um equipamento. Tá? Caio, Oi? a Débora levantou a mão. Tá bom. Débora? Já que ela desistiu? Eu acho que caiu, Edmundo. Eu acho que ela deve ter até saído. Tá bom. Então, Bom, mas se ok. ela voltar, ela questiona. Perfeito. Eu vou Perfeito. aproveitar e já fazer uma introdução aqui. Primeiro, gostaria de agradecer a todo mundo que está aqui, gastando aí um tempinho na parte da manhã de uma sexta-feira meio chuvosa, né? É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho mais de Transfer Pricing, que é a nossa real paixão, diria aqui, que eu acho que todos que estamos aqui palestrando gostamos muito do tema, já estamos aí há muitos anos na estrada.
E eu queria só complementar aí o que o Caio comentou e, e mostrar para vocês o quão importante é e o quão importante será a partir de agora o transfer pricing dentro das companhias aqui no Brasil, porque a gente vem percebendo que as empresas internamente, e isso, quanto maior ela é, mais difícil é que as pessoas se comuniquem, que as pessoas saibam exatamente o que acontece dentro da companhia, é um ponto muito importante. A gente começa, eu tenho recebido aqui vários e-mails de clientes, como acontecia no passado também, na regra antiga. Olha, eu tenho operação de importação, operação de exportação, tenho 10 produtos importados, essa a minha operação. Quanto que você me cobra para fazer isso? É tão sensível agora a gente falar, já era antes, né? Porque quando a gente começava a desenvolver o trabalho, sempre aparecia aquele, então, como o Caio comentou no início aí, né? Então, eu tenho essa operação também, será que impacta transfer pricing? E hoje a gente está vendo uma situação onde tudo impacta. Né? A gente vai falar de royalties, a gente vai falar de empréstimos, a gente vai falar de integralização de capital, novos negócios dentro da companhia, projeções de futuro. Eu tenho a minha linha de operação aqui com 10 máquinas, mas para o próximo ano a gente já está pensando em colocar mais 10 máquinas, a gente vai dobrar a produção. Opa, legal, mas isso vai acontecer durante 2024, durante o ano que a gente está fazendo essa análise? Tem algum preparo que já vai estar acontecendo? Isso vai impactar a operação do ano de avaliação? Mas são tantos detalhes que a gente tem que avaliar, que esse comentário que o Caio fez, de que com menos de 15 dias você vai estar fazendo um trabalho muito superficial, de fato é. A gente não consegue fazer um trabalho completo, um trabalho bem feito, se a gente não conhecer a empresa do início ao fim. Porque justamente no momento em que a gente vai fazendo esses questionamentos, vão aparecendo, olha, mas a gente fez aqui o ano passado uma atuação conjunta entre país A, país B, país C, e desenvolvemos uma planilha que resolveu aqui horas de trabalhos que a gente tinha. Tá, quem está sendo remunerado por esse trabalho? Quem participou disso? Teve algum pagamento, algum recebimento? O que aconteceu para esse projeto ser eficaz, para ele funcionar como ele está funcionando e reduzir essas horas? Porque, querendo ou não, isso impactou a operação. Alguém teve um ganho com isso. E isso tem que ser demonstrado. Precisa ter um contrato? Não necessariamente. A nossa legislação ela não obriga. Mas a gente precisa delinear a operação, a gente precisa documentar a operação e minimamente falar, olha, é uma operação, talvez um serviço de baixo valor agregado, que não depende de uma avaliação tão complexa como um trabalho inteiro, mas ela precisa ser delineada, ela precisa ser demonstrada, ela precisa estar na nossa documentação final. São vários detalhes que a gente precisa abordar e, como o Caio comentou também aí, cada cliente vai ter um jeito, cada operação vai ser uma operação. Eu posso estar falando de 10 empresas diferentes com operação de importações, mas cada uma delas tem um viés totalmente diferente que vai direcionar a gente nesse estudo, né? Eu posso ter um relatório num local file de uma empresa que só importa com, sei lá, 50, 60 páginas, uma outra que só importa, mas ela vai ter 150 páginas, a outra que só importa e vai ter 30 páginas, vai depender muito da operação que a gente vai fazer. A gente tem alguns limitadores na legislação para o que você é obrigado a discriminar, né, a entregar para o fisco de acordo com alguns ranges de totais. A gente está falando ali de 0 a 15 milhões, de 15 milhões a 500 milhões, de 500 milhões acima de 500 milhões. Então, cada uma dessas empresas ela vai ter uma documentação, isso a gente vai falando aí durante a apresentação, mas vai ter uma operação diferente, uma documentação diferente, um estudo diferente, conforme ela opera. João, temos uma pergunta da Magali, e a questão de falar com a Receita Federal para estabelecer um preço parâmetro, como funciona em outros países? Isso é interessante. Olha, esse é um ponto. Tá no mudo, Caio. Desculpa, essa pergunta é boa. Tá? João, responde que depois eu vou fazer só um breve comentário a respeito disso. Perfeito. Bom, gente, isso já foi uma grande
mudança, assim, pensando em legislação, foi uma mudança gigante para o Brasil. Acho que a gente nunca tinha visto uma possibilidade de ter o fiscal, né? Ter o fiscal do nosso lado, entendendo a nossa operação, discutindo com ele. Eu acho que, assim, vou falar para vocês, é uma coisa boa? Ela vai funcionar? Não fazemos a menor ideia de como. Tenho casos aqui de algumas empresas que estão se juntando para fazer uma consularização juntas, né? Fazer um questionamento mais global e entender algumas coisas, mas ainda não existe nenhuma devolutiva e não existe nenhum fiscal do lado de nenhuma empresa, tá? Isso falando de Brasil. Falando a nível internacional, nós vivemos uma situação extremamente, assim como era no passado, a situação é a mesma, né? A gente tem a possibilidade, ela não tem uma clareza tão grande de como funciona, nós não sabemos como que vai ser desenvolvida, e se a gente avalia isso em contrapartida de outras jurisdições, você tem, por exemplo, o governo alemão que senta do lado do contribuinte dele e fala: nossa, sua operação é XPTO. Deixa eu entender, deixa eu ver como que eu consigo ajudar a sua operação para você ser mais competitivo, para você ter um impacto tributário que seja justo para o fisco e para a companhia. Vamos trabalhar a quatro mãos aqui e resolver o seu problema? Nossa, show de bola. Quando a gente já viu isso aqui no Brasil? Quando que a gente imagina ver isso aqui no Brasil? Provavelmente nunca. E justamente por isso que eu puxei, eu entendo, Magali, que a sua pergunta foi mais voltada internacionalmente, mas não tem como a gente fugir do Brasil, porque uma vez que a gente tem essa possibilidade, e na teoria ela deveria se igualar às regras da OCDE, o que os fiscos internacionais praticam, o nosso fisco ele é muito, eu diria, com intuito arrecadador, né? A gente sempre teve isso. O tema transfer pricing sofreu um impacto muito grande com essa nova legislação. Empresas que tinham ajustes gigantescos hoje, depois do estudo, passam a não ter nenhum ajuste. Então, a possibilidade de arrecadação ela tem reduzido. Né? 2024 vai ser um ano sensível falando de preço de transferência para o fisco brasileiro. E isso para frente tende a ser cada vez mais padronizado. E isso a gente falando ainda num momento em que não fazemos parte da OCDE, somos signatários da OCDE e estamos ali galgando o nosso espaço dentro da corporação, dentro do grupo da OCDE, né? Então, dando um resumo, né, realmente, globalmente funciona muito bem. A nível Brasil, não sabemos como vai funcionar. O Caio vai dar uma introdução aí também de um caso dele, mas a gente tem essa figura, a gente tem uma dificuldade muito grande nessa conversa com o fisco brasileiro. Primeiro, preparo. Não sabemos como que está o preparo do fisco. O fisco brasileiro ele já não tinha força antes para fins de preço de transferência. Nós tínhamos pouquíssimos fiscais e fiscais que eram realmente bons no tema. E agora, então, que é um tema não só novo para nós consultores, mas para o fisco, que nunca almejou estar com o modelo OCDE, né, o modelo arrecadatório que era o passado, ele era muito mais benéfico. Então, sinceramente, não sei como eles estão se preparando, como eles vão se portar nesse novo tema. Eu acho que, primeiramente, bom dia a todos. Aproveitando tanto o gancho do Caio e do João, e questão, eu dou o meu exemplo aqui na B2, estou com 6 fiscalizações em andamento. Dessas 6 fiscalizações estão se arrastando há um ano. Há um ano. As dúvidas dos fiscais são básicas. Veja só, nossa legislação já tem... Estou falando da legislação antiga ainda, tá? Ela já tem um histórico, né? Estamos mais de 20 anos com a mesma legislação. O fiscal ainda tem dúvidas básicas, não sabe como a empresa opera e vem com questionamentos e solicitações absurdas. Imagina vocês agora nesse novo cenário. Como eu posso convidar um fiscal para falar da legislação atual? Porque ele tem que ter um conhecimento. E realmente, eu não desmerecendo os fiscais, não é isso.
Mas eu acho que não estão preparados ainda para chegar nesse nível de detalhamento, sentar com a empresa para discutir preço de transferência a um nível global e falar de imagens, de lucratividade, para ajudar a empresa a estruturar. Segundo, como o João bem abordou, o fisco brasileiro ele tem um perfil arrecadatório. Né? Ao contrário de alguns que eu acompanhei no exterior, que você realmente chama para a mesa e te ajuda no tax planning, o fisco brasileiro fala assim, legal, você está fazendo isso? Estou. Lembrando que a legislação brasileira de preço de transferência, eu discuti isso o Caio me ajudou num exemplo com a Big Four aí. Não vou citar o nome da Big Four, mas tinha um service desk alemão, o cara era top, né? Mas falou uns absurdos, né? Você lembra, Caio, né? Falou que podia fazer, e se o fiscal brasileiro questionasse, a empresa podia dar risada na cara do fiscal. Eu falei, isso? Faz isso. Vamos lá, vamos chamar para briga mesmo. Vamos fazer um barraco. Mas, enfim, o que eles estavam propondo para a empresa brasileira? A Big Four frente ao fisco brasileiro. Primeiro, a legislação brasileira não é soberana. Então, quando eu fazer um planejamento, né? Vou ter que reduzir preços, né? Porque são duas formas de eu minimizar meu estudo. Estou falando de resultado, né? Ou tenho mais lucro, ou reduzo o custo, né? Essa é a forma, não tem segredo. Ou melhora a minha performance, ou reduzo os meus custos. A ideia foi simples. A empresa brasileira está tendo muito lucro, porque, estou dando um exemplo prático, porque o que eu estou vendendo da Alemanha para o Brasil está subfaturado. Vou ter que aumentar os valores das mercadorias. Não é, Caio? Você lembra desse caso? Vamos aumentar. O que nós falamos? Olha, legal, pode ser feito? Pode. Mas lembrando que a legislação brasileira não é soberana, então você tem que se atentar a outras legislações. Você tem a aduana, você vai ter a questão do imposto de importação. Já vivemos casos no passado. O fisco vai chegar. Olha, você está fazendo isso? Imagina você chama o fisco. Vai falar dessa operação. Vou fazer o planejamento para o ano subsequente. Vou mexer nos preços. Fica, legal, interessante. Pode ser feito? Pode. Aí a aduana vai falar, então você quer dizer que nos últimos anos você subfaturou a sua mercadoria? Se você subfaturou, então você me deve imposto de importação dos últimos 4 anos. Né? E se você... então, vamos lá. Se você subfaturou, será que você não estava tendo concorrência desleal no mercado brasileiro? Porque uma coisa é você entrar no mercado com um produto novo por um período, né? Porque você lança um produto novo, você entra com a curva de lucro mais baixo, depois o produto se estabilizou no mercado, você volta ao preço de mercado. Você assumiu que durante 4 anos ou mais, você estava subsidiando sua operação no Brasil. E o fisco brasileiro está ouvindo tudo isso de você. Você está praticamente fazendo uma autodenúncia. Então, você está resolvendo o seu problema de preço de transferência, mas está entrando em outros problemas fiscais. Então, lembrando, a legislação brasileira não é soberana. O fisco, ele vai olhar toda a sua cadeia. Nós temos vários tributos envolvidos na operação. Então, temos que ficar atento. Temos que ficar atento à operação como um todo. E, realmente, minha opinião, eu falo para meus clientes, nesse momento, eu não convido nenhum fiscal para a mesa. Né? Vamos ver como o mercado se comporta. Né? Vale a pena? Porque uma coisa, pessoal, é a gente pensar no futuro. Como eu posso pensar no futuro? Como o Caio bem disse, se eu não conheço a minha casa. Né? Eu acho que eu sei das minhas operações, eu acho que eu conheço, mas muitas empresas não têm o total domínio do que acontece dentro da sua própria casa. Então, vamos dar um passinho para trás? Vamos entender realmente como a minha empresa comporta, o que a minha empresa faz, tudo que está impactando. Depois que eu entendi, eu documentei, está todo mundo alinhado, e aí vamos dar um passo à frente e ver se realmente é necessário eu chamar um fiscal, se realmente é necessário eu planejar, fazer um planejamento a longo prazo. Então, a gente não pode colocar a carroça frente ao boi. Então, primeiro, vamos fazer a lição de casa. Vamos entender o que eu faço dentro de casa, para depois eu dar um passo além. Essa é a minha sugestão. Não sei se meus amigos concordam. Gente, sim, Caio, eu já deixo você falar, só complementando um ponto do Mário, que é um fato muito grande, né? A legislação brasileira, ela é uma das mais complexas que existem no mundo. Mais uma, né? O Mário colocou um ponto fantástico. Receita Federal, aduana, prefeitura.
e vários outros órgãos que a gente tem, Banco Central. Por mais que a gente saiba que em algum nível eles se conversam, juridicamente, nenhum deles pode se conversar. Essa é uma premissa que tende a mudar com o futuro, mas hoje a gente tem esse impacto. E isso que o Mário comentou sobre, olha, eu vou tomar uma decisão estratégica para fins de preço de transferência, né? A Alemanha fez um estudo junto com o fisco dela e viu que está subvalorizado o produto, ela vai começar a me cobrar mais aqui, então eu vou começar a importar um produto mais caro. Por quê? A legislação de preço de transferência prevê isso e ela demonstra que ele pode fazer isso. Se fizéssemos o estudo aqui no Brasil com uma base similar, teríamos um resultado similar. Percentuais praticáveis, né? A gente estaria numa mesma ótica. Aí a gente vai e fala, beleza, então a partir de agora vou fazer uma importação a maior. E aí a aduana chega para a gente e chega ao ponto da gente ter um canal cinza, um canal vermelho lá e não poder mais importar. Por quê? Porque eu mudei o meu processo de importação. Eu mudei os valores. A aduana ela é muito sensível nesse caso. O sistema da aduana ele é muito bom para isso. Ele compara produtos, ele compara preços, ele faz uma avaliação tão boa que ele mostra isso várias vezes. A gente tem diversos clientes aí que às vezes por coisa boba. Teve um aumento no metal XPTO. Deu um canal vermelho lá, tem que explicar o porquê que o preço mudou, e enquanto não for explicado, enquanto não forem pagas multas, enquanto o processo não for regularizado, ele não tira o produto dele do estoque lá da aduana. Fica lá parado. Então, existe realmente, e até colocando mais um caso prático, Caio, desculpa te cortar de novo, que a vez já era sua, mas Vai rapidinho, a gente tem problemas, tivemos problemas, inclusive, eu nunca tinha visto isso, mas falando aqui com o pessoal do contábil da IRCO, a gente viu uma situação muito diferente, né? Que inclusive a gente não sabia de onde a prefeitura tirou a informação. Mas a gente tinha um caso aqui que emitíamos uma invoice para o exterior de X reais todo mês, né? Tá indo lá um padrãozinho, todo mês 100 mil reais, 100 mil reais, 100 mil reais. Num determinado mês, não foi emitida uma invoice. A prefeitura instaurou uma fiscalização na empresa para entender o porquê a invoice parou de ser emitida. Então você vê, não existe uma conversa, e não é necessário. Se eu não tiver uma prestação de serviço, por que eu vou emitir uma invoice? Não tenho essa contrapartida. Então não deveria existir essa fiscalização. Mas a prefeitura se incomodou com aquilo. Opa, eu estava arrecadando ISS nessa operação todo mês. Era um valor considerável. E a partir de agora eu não vou arrecadar mais. Tem alguma coisa errada. Me explica aí o que aconteceu. Né? Então a gente está falando de autarquias totalmente distintas que não se conversam e que uma gera problema para outra. Quer dizer, na verdade, não para outra, né? Sempre gera para o contribuinte, mas com base em uma definição da outra. Então, é um ponto muito importante também para a gente tomar cuidado agora. A gente já tomava um pouco antes, mas agora, no estudo, isso é muito delicado. Exatamente. Caio, só para você concluir, mas assim, para vocês saberem, nós temos mais uma pergunta que é do André, tá? Tá. Pode concluir. Gente, assim, se vocês pensarem bem, quiserem traçarem um paralelo, tá? Hoje, nós já temos, a Receita já disponibiliza alguma coisa muito próximo do Advanced Price Agreement para a gente, tá? Que é o chamado RECOF. Né? Oi. Só para dá um review primeiro que é o Advanced Price Agreement. O Advanced Price Agreement é justamente esse acordo, é um acordo avançado de preços, tá? No qual eu contribuinte, acordo com a Receita que eu vou praticar um preço X, tá? Como é que se fala? Vou praticar um preço X com a minha vinculada, vou praticar um preço Y no mercado interno e, dependendo do caso, eu posso, inclusive, antecipar o pagamento de algum imposto, tá? Do imposto de transfer pricing, tá? Fazer o ajuste, tá? Esse é o tal do Advanced Price Agreement, tá? Nós temos o RECOF. O que é o RECOF? Ora, eu, empresa, tá? Me comprometo
a importar um produto, o governo se compromete a não cobrar os impostos devidos a esse imposto, desde que eu me comprometa a exportar esse produto na sequência, beneficiá-lo e exportá-lo na sequência. Gente, é uma maravilha. Por que todas as empresas que importam e exportam não têm o RECOFF? Porque a documentação necessária para comprovação do cumprimento do RECOFF é gigantesca. Você tem que praticamente ter uma apuração paralela, você tem que ter uma movimentação de estoque paralela para o RECOFF. Então, hoje, nós temos, segundo dados da Receita Federal, tá? 130 empresas habilitadas a operar o RECOFF e 270, se eu não me engano, 270 estabelecimentos, tá? Aprovados. Então, o que me preocupa, como o João falou, como o Mário falou, não é como nós vamos fazer o acordo com a Receita Federal. É o que a Receita Federal vai exigir de comprovação de que você está efetivamente cumprindo aquele acordo. Porque se a gente for olhar a documentação que nós tínhamos antes em TP, tá? E sendo assim bem simplista, tá? Dentro da ECF, nós tínhamos um bloco, tá? O bloco X, né? X291, X300, X320, tá? Que você colocava ali as informações. Vê agora como é que está a ECF da lei nova. A informação é muito maior, a informação é muito mais precisa. Então, a minha preocupação é, beleza, fizemos um acordo com a Receita Federal, tá? O quanto que eu vou ter que entregar de documentação, suporte para isso? Será que essa documentação, suporte, esse estudo que eu vou ter para comprovar que eu estou praticando o preço X, estou praticando o preço Y, não vai sair mais caro do que o que eu pagava de imposto antes? Será que tudo isso somado não vai dar um trabalho muito maior para mim? Então, assim, sinceramente, concordo com o Mário, concordo com o João. Ainda é cedo para falar nos APAs, tá? Ainda é cedo para discutir isso, porque a gente tem uma consulta, uma consulta pública. Não temos nada definido ainda, tá? E nós não sabemos o que a Receita vai cobrar depois disso, tá? É mais ou menos, né? Como você vender a alma pro diabo, né? Você não sabe que ele vai cobrar depois, né? E volta aquela mesma questão. Eu vejo que muita gente está postando nos EPIs da vida. Mas se lembra que as outras, nós temos uma legislação, vamos focar no que impacta aqui. Produto, né? Um exemplo prático. Eu converso com várias empresas, estou indo do setor das empresas chinesas. Eles querem fazer o Audit Transfer Price Agreement, porque eles vão subsidiar os produtos dele. Eles vão fazer, objetivo, não estão preocupados com o preço de transferência. A estratégia das empresas é conquistar o mercado brasileiro e derrubar a concorrência. Então, vai surgir o Advanced Price Agreement, vou apresentar, vou ter que comprovar, como o Caio bem disse, vou ter que ter toda a documentação. Mas, fora isso, as outras legislações continuam prevalecendo. Vai entrar no caso que o João falou. Baixei o preço do produto. Vai cair em outro canal. Vai cair no verde melancia. O canal é verde, mas é vermelho por dentro. Vai ficar parado lá. E você vai ter que dar justificativa à aduana. Mas eu tenho Advanced Price Agreement de TP. Ok. Legal. Mas a aduana não vai aceitar. E, gente, um detalhe, tá? A pergunta que fizeram aqui é assim: a documentação de transfer pricing você vai precisar continuar fazendo, independente da faixa de operação da sua empresa, que o João comentou, dos 15, dos 500 ou acima dos 500 milhões. Tá? A documentação você vai ser obrigado a ter. Tá? O upload da informação para o ECAC é outra discussão. Isso não é safe harbor. Não existe mais safe harbor. A documentação de transfer pricing vai ter que ser feita. O que está sujeito a fazer ou não é disponibilizar essa informação no site da Receita Federal, lá no ECAC. Tá? Uma outra coisa, gente, nós estamos falando da documentação de transfer pricing. Essa ponto você vai ter que fazer. Tá?
a documentação do Advanced Price Agreement, dos APAs, dos acordos avançados de preços, nós não sabemos ainda como vai ser feito isso. Tá? Eu, sinceramente, a minha experiência, tá? É que nós vamos ter alguma coisa muito próxima de um recoff. Minha aposta, tá? Caio, é chute, tá? Mas conhecendo a Receita Federal, eu imagino que nós vamos ter uma documentação muito próxima do recoff para justificar os Advanced Price Agreements, os acordos avançados de preço. Tá? Então, cara, e falamos, né? Eu, João, estamos na torcida que seja assim para a gente poder vender uns trabalhos bem robustos, né, cara? Precisamos que seja assim também, né? Vamos estar na torcida. Exatamente. Eu quero que o Advanced Price Agreement. O pessoal fala, vocês ficam falando que você. Não, eu quero, apoio o Advanced Price Agreement, porque vai ser o que procó fazer isso. Conhecendo a estrutura da legislação brasileira, como é feito, vai ser um que procó, vai ser muito complexo. Eu, sinceramente, eu imagino alguma coisa, e estou falando exclusivamente de documentação para Advanced Price Agreements, tá? Eu imagino um novo recoff, tá? Na melhor das hipóteses. Tá bom? Pessoal, tem uma pergunta aqui do Giovanni Carlos, mas o Caio acabou de responder, Edmundo. É exatamente isso tá. que a gente está falando. Porque é isso que estava vindo, como está falando de documentação, tá bom? Sim. Aproveitando o gancho aí do exemplo que o Caio deu, documentação, eu anotei alguns pontos aqui, cara, né? E acho que o João também, acho que não compartilhei um caso, eu acho que compartilhei com o Caio, daquele questão do empréstimo. Você lembra que eu comentei contigo? Nós, um cliente aqui da B2, eu e o Caio, a gente somos confidentes aqui, a gente um chora no ombro do outro quando a gente aparenta aí no... E eu vou explicar uma coisa para vocês, tá? Nós não somos um casal, tá bom? Eu deixo isso bem claro, porque todo mundo confunde, tá? Nós não somos um casal, tá bom? Apesar de 30 anos de relacionamento. Exatamente. Mas vamos lá. Vocês já passaram do nível de um casal. Já. Então, é uma relação maior ainda. Então, o que acontece? Então, a gente troca as experiências, porque a gente tem outros negócios juntos, então a gente sempre está falando praticamente todo dia, e aí sempre aparece uma pérola no nosso caminho, né? E o que acontecia no passado relativamente a empréstimos, né? A gente tinha operação cross-border, correto? Então, se eu tinha um empréstimo com a empresa relacionada, ou no caso do paraíso fiscal, eu tinha que fazer ali o meu estudo de preço de transferência, correto? Entre os princípios básicos. Aí vem a operação, mais uma vez. Delineamento da operação. O tão importante como o Caio falou do delineamento da operação. Porque eu vou tirar uma foto da companhia. Vamos colocar um exemplo ilustrativo. Vou tirar uma foto. Então, todo mundo tem que estar naquela foto, correto? Eu vou tirar aquela foto e vou apresentar aquela foto para o fiscal. Se aquela pessoa não está na foto, vocês concordam? Quando eu mostrar aquela foto, está faltando alguém. Adianta eu falar, o fulano ele não está na foto, mas ele participa. Mas ele não está na foto, né? Eu vou interpretar a foto. Então, toda operação tem que estar identificada. Aí, quando eu discuti na questão de empréstimos, o pessoal falou, não é empréstimo, porque no Brasil, eu estou contratando um empréstimo da empresa brasileira, do banco local, do Itaú. Então, não está sujeito a TP. Opa! Realmente, no primeiro momento, você olha aqui e fala, ô João, fala, poxa, estou pegando dinheiro do Brasil, concorda? Está sujeito a TP? Não. Será? Vamos pegar a documentação e olhar. Não, na entrevista passou. Mas quando a gente olha o contrato de empréstimo, quem é o intermediário que é o fiador da operação? A empresa na Alemanha. O Itaú nas Ilhas Cayman. Né? Então, ou seja, eu peguei o dinheiro do Brasil, do Banco Brasileiro, mas quem está fazendo a garantia da operação do seu fiador é uma das empresas do meu grupo. O dinheiro não vem do exterior, vem localmente. Mas eu tenho uma pessoa que faz parte da operação. E se a gente pegar a regra, está sujeito a TP. E agora, né, Marião, complementando esse fato, a gente muda o termo de pessoa vinculada para pessoa com influência. Então, a pergunta que se tem que fazer nesses casos meu amigo, o Itaú, Bradesco, Santander, enfim, qualquer banco brasileiro,
ele ofereceria o empréstimo à taxa que ele está oferecendo se não fosse garantido pelo exterior? Né? Qual a influência da pessoa do exterior nesse empréstimo? Se houver influência, acabou. Né? E na história da foto, né, que o Mário comentou, tá usando essa analogia, tá? O Banco Itaú, por exemplo, Itaú e Santander são os principais contratos que a gente vê aqui, né, aqui no escritório. Nós vemos que o Itaú ou o Santander, embora estejam assinando o contrato aqui na Avenida Paulista, né, o banco que está, o Itaú, é o Itaú das Ilhas Cayman. É o Itaú, o Santander, que está localizado em um paraíso fiscal. Ah, cara, mas eu assinei aqui em São Paulo, assinei na Avenida Paulista. Sim. Só que você está assinando com um banco do exterior, localizado num paraíso fiscal. Né? A pessoa não apareceu na foto porque, na verdade, ela está embaixo da cama, está dentro do armário. Então, todos esses cuidados têm que ser tomados. Quando a gente faz as entrevistas, a primeira coisa que a gente pede, me manda uma DI, porque a DI você pode estar comprando dos Estados Unidos, mas o produto está saindo de Singapura. O produto está saindo de Hong Kong. Tá? Me manda uma cópia do contrato de empréstimo. Da onde veio esse contrato de empréstimo? Opa, amigo, por que o contrato de empréstimo feito aqui na Avenida Paulista está em inglês? Porque ele foi feito, porque quem está assinando está nas Ilhas Cayman. O representante está aqui no Brasil, mas quem está assinando está nas Ilhas Cayman. Então, essa documentação suporte, ela se torna tão importante quanto o estudo. Tá? E aí, já no avançar da carruagem, eu vou pedir licença para o Mário e para o João, e eu já vou começar a falar a respeito do segundo tópico, que é a busca dos comparáveis. Antes disso, Caio, só voltando também à questão do empréstimo, né? Aí volta aquela questão. Agora essa empresa, por infelicidade, tem que fazer ajuste, né? Aí eu tenho a questão do Team Capitalization. Como é que fica? Não mudou a legislação. Né? Eu vou ajustar TP e eu tenho Team Capitalization? Sim. Tem. Continua. A regra não mudou, é o que eu falei. Legislação de transferência não é soberana. Eu tenho que cumprir as demais. A regra é só mais um jogador no campo. Entenderam como é tão complexo a coisa? Eu não posso olhar para preço de transferência e só olhar preço de transferência. Preço de transferência é demasiadamente complexo. Eu tenho que olhar tudo que está em volta, tudo que orbita ao seu redor. Tudo tem impacto. Então, quando eu foco, eu vou buscar, o Caio vai entrar em comparáveis. Eu vou buscar comparáveis local. Eu me preocupo com variáveis, mas eu não posso me preocupar somente com as variáveis. Eu tenho que me preocupar com o cenário em volta e o impacto dessas análises todas em toda a minha operação em relativo às outras demais legislações. Eu não posso colocar um tampão e só focar em preço. Fiz preço de transferência, né? Entreguei e acabou. Não, vai ter consequências. Vai ter consequências. Gente, então, mudando agora o cenário, tá? Nós falamos até então simplesmente de delineamento da operação. O que a empresa faz? Como é que ela faz? Por que ela faz? Com quem que ela faz? Tá? Aí agora eu vou contar para vocês uma outra historinha, tá? Essa historinha que eu vou contar para vocês, ela diz respeito a 3 empresas, tá? Multinacionais, tá bom? Que tem uma atuação totalmente, até então, desconhecida para a maioria de nós brasileiros. Tá? São 3 empresas chamadas Standard & Poor's, a Fitch e a Moody's. Tá? Para quem não conhece essas 3 empresas, eu vou dar uma breve introdução do que elas fazem. Tá? Lá fora, as empresas e as pessoas físicas, tá? Existe uma coisa chamada, muito próxima do que nós temos aqui, do chamado cadastro positivo. O que é isso? Bom, para eu comercializar lá fora, no exterior, Estados Unidos principalmente, Europa, eu tenho que ter uma nota.
Tá? E quanto mais alta a minha nota, mais confiável eu sou e, consequentemente, eu vou conseguir negociar com mais empresas, vou tomar empréstimos com menores taxas de juros. Enfim, eu vou estar numa situação melhor. Quanto pior a minha nota, menos gente vai querer comercializar comigo. Tá? Estas 3 empresas, elas fazem justamente isso, classificação de risco. Então, as empresas, em geral, procuram essas 3 empresas, Standard & Poor's, Moody's e Fitch, entregam os dados para eles, os dados da empresa como um todo, tá? E dados abertos, dados num detalhe que nós aqui no Brasil, sinceramente, eu não conhecia. Tá? Esses dados, eles ficam disponíveis numa base de dados, tá? Nas bases de dados destas empresas, tá? Essas empresas classificam os seus clientes, vamos assim dizer, tá? E aí vocês já devem ter escutado os termos grau de investimento, que inclusive o nosso ministro da Economia estava conversando lá em Nova York agora acho que com a Moody's e com a Standard & Poor's, tá? Para recuperar o grau de investimento do Brasil perdido lá em 2015, se eu não me engano. Quem assistiu os filmes Too Big to Fail, Grandes Demais para Falir, quem assistiu o filme The Company Man, tá? Vai escutar falar disso direto, porque os caras tratam disso direto, porque foi o responsável pela crise de 2008 lá nos Estados Unidos. Tá? Então, esta classificação das empresas, elas acompanham um serviço que essas empresas prestam para o mercado, que é a disponibilização dos comparáveis para fins de transfer pricing padrão OCDE. Então, o que isso quer dizer? Bom, eu vou pegar a minha empresa, tá certo? Vou na base de dados destas empresas, tá bom? E vou buscar quais empresas no mundo, tá? Possuem dados lá dentro, tá? Que eu possa usar como comparável à minha empresa. A empresa que eu estou prestando trabalho aqui no Brasil de transfer pricing. E, ora, como é que eu vou fazer isso? Se eu não fiz um delineamento da operação muito bem feito, eu vou ter um problema gigantesco. Porque nós estamos falando, tá? E aí, pelo mesmo preço que me passaram, eu vou passar para vocês, tá? Nós estamos falando em bases de dados com 300 milhões de registros de empresas. 300 milhões de empresas registradas, tá? Com dados de 10, 20, 30 anos lá dentro. Então, vocês imaginem o seguinte, eu chego aqui no Brasil e falo assim, tá, eu quero buscar os dados de uma empresa que faça comércio de equipamentos eletrônicos para telecomunicações. No Brasil, eu vou encontrar umas 4, 5, talvez, tá? E talvez não tenha dados abertos, porque a maioria das empresas no Brasil são limitadas, não estão obrigadas a disponibilizar balancete e coisas do tipo. E eu vou falar, o nível dessas empresas, o nível de informação dessas empresas vai muito além do balancete como nós trabalhamos, tá? Muito bem, eu vou olhar Brasil, vou olhar Mercosul, vou olhar América Latina, vou olhar, América do Sul, América Latina, Américas, Europa, Oriente Médio e Ásia. Esta empresa que eu falei para vocês é uma outra empresa que nós trabalhamos aqui, tá? Eu fui jogando os dados lá dentro, tá certo? E essas bases de dados, elas têm um código mais ou menos parecido com o nosso KNAI. E você que vai lá e classifica a empresa. Tá? E eu estava lá brincando com a empresa, olhando ainda, sem fazer o delineamento ainda, estava olhando a empresa, tudo achei interessante, estava brincando, aprendendo a mexer na base de dados, e eu peguei lá, achei a empresa lá fora, tudo, peguei o código SIC dela, coloquei lá dentro, gente, voltou 286 mil empresas, tá? Vocês imaginem 286 mil empresas para serem analisadas. Porque a partir do momento que eu fiz o delineamento, que eu fui na base de dados e busquei a informação, aí começa o trabalho propriamente dito. Eu vou buscar quais são as empresas de mercado, tá? Empresas comparáveis àquela empresa que eu fiz o delineamento.
e voltou simplesmente 286 mil empresas. Tá? A partir do momento que eu entendi como é que o negócio funcionava, que eu peguei o delineamento bonitinho dessa empresa, que eu fui buscar valores, eu fui buscar comparáveis, eu fui buscar quantidade de funcionários, eu fui buscar receita, eu fui buscar ativos, eu fui buscar riscos, eu fui buscar funções dentro da base de dados, eu cheguei em meros 55 empresas. Destas 55 empresas, eu eliminei 48. Tá? Por quê? Porque nesse meio, tá, eu descobri que lá dentro, no código, tá, no cadastro das empresas de revenda de produtos eletrônicos para fins de telecomunicações, tinha uma cervejaria. Por quê? Juro, não sei. Olhei, fui analisar essa empresa, fui ver, realmente a empresa é uma cervejaria. Tá? E ela está dentro do código de procura de empresas de revenda de equipamentos de telecomunicações. Ótimo, exclui a empresa, não faz parte do grupo. Assim como eu fiz para todas as 55 empresas as quais eu fui olhar. Tinha empresa ali que eu achei totalmente estranha. Tá? Teve empresa ali que não faz o menor sentido eu comparar. Empresas muito maiores do que da empresa da qual eu estou trabalhando, empresas muito menores das quais eu estou trabalhando. Tá? Então, eu separei ali, acho que 7, 8 empresas, as quais nós buscamos site, nós buscamos a confiabilidade dessa empresa, se essa empresa realmente existe, se essa empresa não é simplesmente uma caixa postal. Tá? Como é que essa empresa atua no mercado, como que ela atua, os balancetes dessa empresa dos últimos anos, tá? Comentários de internet, tá certo? Enfim, todos os dados dessas 7, 8 empresas ali que nós colocamos numa planilha. Caio, então você só olhou 7 empresas, 8 empresas? Não, gente. Nós olhamos 55. Tá? Nós temos um documento informando por que estas 47, 48 empresas que nós falamos não servem, tá? O porquê que elas não servem. A partir de agora, o nosso trabalho não é mais cálculo, não é mais matemática, não é mais sim ou não. Nosso trabalho agora é subjetivo. Eu preciso entender o porquê que eu não estou colocando essa empresa e justificar, muito bem justificado, por que eu não estou considerando essa empresa no nosso cálculo, no nosso comparativo. Porque daqui 5 anos, 4 anos, quando vier uma fiscalização, o fiscal vai querer saber por que você não usou essa empresa, já que essa empresa, na visão dele, está ótima para ser usada. E lembrando, né, Caio? Ele também olha os últimos 2 anos, se essa empresa existiu. 2, 3 anos, exatamente. 2, 3 anos. Porque o que acontece? Quando chega no ano atual, eu também posso me deparar com empresas que encerraram suas operações. Essa também elimino. Ela tinha um histórico, agora não existe mais. Ou só existiu até o meio do ano, depois foi adquirida, ou deixou de existir por algum motivo, sai da base também. Tudo isso é documentado, o que é eliminado. Um fato totalmente relevante, tá? A hora que você começa a olhar, você olha que, por exemplo, você olhou América Latina, tá certo? Você olhou Américas, o negócio já começa a ficar diferente. Aí, quando você abre Europa e o ponto interessante, né? O sistema que a gente utiliza, ele abre Europa Ocidental e Europa Oriental, né? Para quem não conheceu, né, Europa Oriental, né, cortina de ferro, essas coisas, né, era um termo que eu achava que não existia mais, mas para esses mercados existe. Por quê? Porque, por exemplo, a Polônia, que eu não fazia a menor ideia, tá, disso, foi um fato totalmente novo para mim. O que apareceu de empresa de revenda na Polônia, e que você olha e você fala assim, a empresa foi aberta 2 anos atrás, né? Situações que colocam você num questionamento se aquela empresa realmente existe. Você vai olhar, não tem site, não tem nada. É um P.O. Box. Exatamente, é um P.O. Box.
Então, esse nosso trabalho passa a ser um trabalho investigativo, passa a ser um trabalho muito mais apurado, tá? Então, assim, se a gente falou, tá, a respeito de um delineamento de 10, 15 dias para ser um trabalho bem feito, essa validação, tá, ela é pelo menos mais 10, 15 dias. Nós No estamos mínimo. no mínimo, nós estamos chegando Bem aí, no mínimo. bem no mínimo, tá? Nós estamos chegando aí para a gente começar a ter um resultado para o cliente em um mês de trabalho, em 4 semanas de trabalho. Tá? Caio, agora eu vou aquelas perguntas, né, que eu escuto dos clientes, e até de parceiros, que você já ouviu. Eu não posso usar IOB? Veja, as informações que nós precisamos, nós vamos comparar, tá? E aí entra conceitos totalmente econômicos financeiros. Eu não estou mais falando em um número, comparar A com B, parâmetro com praticado. Esqueçam isso. Não existe mais parâmetro e praticado. Tá? Existem agora indicadores que eu vou comparar. Eu estou falando agora de um negócio chamado mediana, né? Que a gente, assim como o Bhaskara, aprendeu lá no segundo grau e nunca mais usou, aprendeu no curso de administração, de economia e nunca mais usou, né? Para quem fez engenharia, nossa, aí tá dentro da história, né? Porque é número. Mas você está falando em mediana, você está falando em quartil inferior, em quartil superior, você está falando em mínimo e máximo. Então, a partir de agora, a gente começa a ter análises que não são mais totalmente sim e não. Eu não tenho mais parâmetros específicos. Eu navego entre um quartil superior e um quartil inferior. Tá? Eu tenho situações que eu posso ajustar o balancete da minha empresa, da qual estou prestando serviço. Agora, tudo isso demanda o quê? Demanda tempo, demanda estudo e demanda conhecimento do que está acontecendo com a empresa. Tá? Caio, Oi. temos uma pergunta do Felipe Rosa. Que empresa fornece esse tipo de base de dados que você comentou? Eu vou. Uma resposta bem interessante, tá? A Receita Federal, a legislação, ela fala em bases de dados públicas e confiáveis ou auditáveis, eu não lembro agora o termo exato, tá? Público para a gente é diferente do público lá de fora. Público para o brasileiro quer dizer de graça. Público lá fora quer dizer que qualquer pessoa, tá, pagando ou não, tem acesso a essas informações, tá? Hoje nós temos no mercado 3 empresas, tá, que fornecem historicamente esses dados para cálculos da OCDE, tá? Eu não estou falando que são só essas, tá? Mas 3 empresas possuem as bases de dados necessárias. São Standard & Poor's, tá? A Moody's e a Fitch. Tá? Você vai encontrar, tá, essas 3 empresas como classificação de risco, empresas de classificação de risco, tá certo? Elas vão estar disponíveis para você pagando, tá? FIIs bastante salgados, na minha concepção, tá? Para usar essas bases de dados. Tá? Você vai ter aí numa segunda camada empresas que utilizam as bases de dados destas empresas, tá, para fornecer informações para nós. Então, você vai ter aí, vou chutar, tá, umas 10, 12 empresas que fazem parte desse rol de empresas confiáveis que você pode auditar as informações. Tá? Desconheço totalmente no Brasil, tá? E, inclusive a América Latina, alguma empresa que tenha o nível de informações que estas empresas têm. Tá? E aí vai uma ressalva. Tá? Posso usar IOB, posso usar... Você pode usar o que você quiser. Desde que você... Não tem uma previsão. Não tem uma previsão. Tá? Você pode usar o número que você quiser. Tá? Desde que seja uma informação pública. Eu possa, a qualquer momento, entrar lá. Eu estou falando do fiscal, tá? Eu, fiscal da Receita Federal.
possa ter acesso a essa informação a qualquer momento, tá? E eu possa auditar essa informação. Tá? Então, Caio, eu tenho uma empresa aqui que ela é muito parecida, funções, riscos e ativos, de uma empresa SA brasileira que publica balanço. Ótimo, eu posso usar esse balanço dessa empresa. Quantos eu tenho que usar? Não sei. Depende. Tá? É subjetivo. Pode ser uma, pode ser 10, pode ser 20. Tá? Uma nunca é aconselhável, porque você vai estar direcionando o seu cálculo. Tá? Então, muito cuidado quando nós falamos de bases de dados públicas e auditáveis. Complementando, né, Caio? As bases, elas também se dividem em bases de produtos e financeiros. Sim. Então, tem que fazer duas consultas, porque uma base, ela é especialista, vai ter dados somente de operações de produtos, bens ali, a outra vai estar dedicada somente a operações financeiras. Então, e outra de commodities. E outra de commodities. E outra de royalties. Tá? Então, assim, por isso que o trabalho fica caro, porque eu tenho um custo para acessar cada base dessa. Se vocês falarem para a gente, tá? Eu tenho operação de importação e exportação, tá? Vou chutar, tá bom? Olhando uma Petrobras e o Zé, tá? Eu vou olhar uma única base para as duas. Por quê? São operações de importação e exportação. Agora, se eu falar que o Zé, além de importação e exportação, ele tem empréstimos, ele tem commodity, ele tem, enfim, as operações deles, do Zé, tá, que é uma portinha na esquina, pode ser mais complexa que uma operação de uma Petrobras. Caso extremo, tá, gente? Mas, assim, a questão é delineamento muito bem feito, busca de comparáveis muito bem feita. Tá? O trabalho de transfer pricing, a gente falava até então de um relatório que tinha lá, sei lá, 10, 12 páginas até 2023, nos quais essas 12 páginas, 6 páginas eram legislação, umas coisinhas ali e um anexo com um ajuste. Nós estamos falando hoje em relatórios, tá, em bases de pesquisas, tá, que o anexo tem 150, 180 páginas. Explicando o porquê das empresas que eu identifiquei, tá? O porquê que eu não selecionei um volume X. Por que essa empresa não presta? Por que essa empresa não é comparável? Entenderam? Então, todo esse movimento gera um trabalho totalmente desproporcional àquele que nós tínhamos até 2023. Tá? E assim, a tendência... Oi? Não, só para a gente alinhar, se alguém tiver mais alguma pergunta, quer dizer, o webinar já está com 1h10. Eu sei que dá para falar até o dia inteiro sobre o tema, né? Então, dos participantes, se alguém tiver mais alguma pergunta, algum questionamento, por favor, sinta-se à vontade, tá bom? Aproveitando o gancho aí do Caio da base, Caio, uma pergunta, né, que me fizeram, é aquela questão, fiz a seleção da base. O que eu vejo? Caso prático de cliente. Mário, eu não concordo com bases internacionais, porque o mercado é diferente. Eu também não concordo com um monte de coisa, mas está na lei, tem que seguir, né? A minha opinião individual indifere com a vontade da legislação e do fisco. Ponto. Então, nós fazemos os ajustes? Fazemos os ajustes. A base, ela traz informação? Traz. Ela traz informação porque ela é uma base de dados internacional confiável. Mas todo esse estudo econômico é feito na unha. Então, você não vai ter no mercado uma coisa que faz para você automaticamente. Esse cenário já caiu por terra. Segundo, então eu vou pegar aqui, que o Caio deu exemplo, eu vou pegar as empresas de capital aberto brasileiro. Não são muitas. Eu falo, olha, veja bem, como o cliente falou para mim, eu vou fazer um critério de amostragem. Veja bem. Se a gente for falar nesse critério, quando a gente fala amostragem, nós estamos falando de estatística. Estatística, você vai ter que falar o quê? Qual foi a população que eu testei? Qual foi o critério de estatística que eu apliquei? Então, vou me enrolando. Porque o físico pode entender o quê? Que como o João falou, eu estou direcionando o meu estudo de preço de transferência. Eu peguei aquilo que interessa, e a ideia não é essa. Eu não vou pegar aquilo que interessa, vou olhar o mercado, isso é bem claro.
né? Como eu disse também, é subjetivo? Mas quando eu vou analisando, e o bom senso também deve prevalecer, né? A minha vontade é uma coisa, o meu desejo é mas o bom senso e a técnica e os princípios, né? Eu vou lá, princípios econômicos, princípios financeiros, né? Diz o quê? Eu não posso direcionar o meu estudo. Eu vou analisar o mercado. Então não adianta aquela ideia de fazer, eu vou pegar a empresa A, B e C. Sim, você pode pegar, como a gente fez no estudo. Fizemos um estudo de base, trouxemos 27 empresas e o cliente falou: olha, mas eu gostaria que entrasse nesse estudo as empresas A, B e C e D lá, mas passou mais 15 empresas. Jogamos na base. O que acontece? No filtro, umas foram eliminadas. Tamanho da empresa desproporcional à empresa brasileira. Né? Não posso comparar a empresa de 5 bilhões de dólares com a empresa que fatura no Brasil 60 milhões. Né? Já vai eliminando. Então, o estudo é robusto. Outro ponto. Né? Aí, João, você é o cara escolhido para me ajudar nessa resposta. O cliente, mesmo o cliente que selecionou essa base, falou: tudo bem, concordei com você, Mário, vamos aplicar o estudo. Aplicamos estudos, ele vai ter que fazer ajuste de preço de transferência. Né? Não vou nem contar os detalhes como chegou, beleza. Você que falou, não concordo que tem que ser pelo resultado da empresa, porque eu consigo identificar as minhas operações de importação e exportação e eu quero ajustar somente essas operações. Aí o João responde para ele. De jeito nenhum. Eu não avalizo isso. Não? Por que, João? Bom, primeiro porque a gente não vai estar seguindo voltando lá na documentação e na lei, né, o que a gente tem de lei, a Instrução Normativa 2161, ela já começa com um ponto: seguiremos as regras da OCDE. Você foi avaliar as regras primárias da OCDE? Se o cliente me fez esse questionamento, obviamente o cliente ele não precisa estudar isso, mas nós sabemos. Então ele não pode vir contra mim e falar: olha, eu quero que você faça isso. Não, eu preciso seguir as regras da OCDE. Primeiramente isso. Num segundo passo, a gente avalia aqueles pormenores que a legislação brasileira traz na instrução normativa. Aí sim, mas qual que é a nossa base a partir de agora real? Nossa base real são as regras da OCDE. E aí um ponto aí que o Mário coloca bastante, e ele já mencionou hoje também, as empresas estão falando: tá, mas eu tenho um estudo no exterior, então eu estou bem, estou suportado. Não está suportado. A palavra que está rolando em 2024 para fins de preço de transferência é tropicalização. Estamos falando de uma legislação global, uma regra global que necessita de uma tropicalização, trazer essa informação para o Brasil e deixar ela palatável para o nosso fisco. Então, não necessariamente, e aí eu explico para vocês um pouquinho. Desculpa se eu estou fugindo um pouco, Mário, mas a gente precisa também rapidamente pautar aí a documentação, né, que a gente ainda não começou a falar e já está finalizando o nosso tempo. Mas a documentação que a gente precisa demonstrar para o fisco, ela precisa ter um nível de detalhes bem robusto. E a gente se depara com diversos estudos de acordo com o país, que tem país que não é obrigado a entregar, tem país que é obrigado a entregar uma documentação muito simplista, tem país que as discussões com o fisco já são suficientes para suportar a operação dela no país. Assim, são vários casos que a gente tem que pensar no Brasil. Ok, estamos seguindo regra OCDE, perfeito, é nossa base. Temos que entregar o quê? Temos que entregar, dependendo do range em que a empresa se enquadra, temos que entregar local file, temos que entregar master file, temos que entregar country by country report. Ok, básico para Brasil, precisamos entregar o local file para empresas acima de 15 milhões de operações com partes relacionadas, de reais. Ok, vamos partir daqui, vamos esquecer um pouquinho as empresas que estão abaixo desse montante. Acima disso, se a gente precisa minimamente entregar o local file, já é o estudo completo. Tem um nível de detalhe muito grande. Aí a gente passa para um outro detalhe, master file. A empresa, o grupo possui master file.
Qual é o nível de detalhe desse master file? Eu já vi de clientes meus aqui me mostrando um master file com 8 páginas de informação. Eu garanto para vocês que 8 páginas de master file não é suficiente para a gente suportar a operação do grupo. Mas a jurisdição em questão aceita essa documentação. Minimamente, ela tem um disclaimer para cada uma das operações do grupo no mundo. Ok, tá lá pautado, percentuais que praticam globalmente, tem algumas informações, mas não tem detalhe. E o Brasil, ele quer detalhe. Esse é o básico que a gente tem que pensar. Tá? Exatamente. E aí, até já partindo para o terceiro ponto, tá? Se vocês me permitirem, o que acontece? Vou contar a terceira historinha para vocês, tá? As empresas, elas chegam para a gente e falam assim, eu tenho um master file do exterior, o estudo já foi feito lá fora, eu estou tranquilo, ótimo. Cada país tem as suas regras. Guideline da OCDE é uma bússola, ele vai falar para você para onde fica o norte. Se no meio do caminho nós temos pântanos, lagos, montanhas, vales, é problema da legislação local. Tá? E não só a legislação local brasileira, ela nos obriga a entregar, nos casos de empresas acima de 15 milhões, de operações intragrupo no ano anterior ao estudo. 15 milhões de reais. Nós não estamos falando em momento algum de dólar, de euro, são 15 milhões de reais. Tá? Nós vamos ter que fazer o upload das informações lá no ECAC, que dizem que vai acabar, mas enfim, é outra história. Só que nós temos também a ECF. Tá? E aí a minha pergunta, a empresa lá fora de vocês, né, a empresa lá fora, ela previu a entrega da ECF? Gente, a gente fez, por sorte, nós tivemos 2 empresas que optaram pela antecipação da legislação. Tá? E assim, o nível de informações que vai na ECF é muito maior do que o nível de informações que nós tínhamos anteriormente. E informações amarradas. Eu não estou falando em colocar lá uma informação que eu não tenho mais de onde cruzar. Os blocos vão se interligando. Então, essa nossa brincadeira ficou 2 vezes mais complexa. Porque eu tenho os dados que vão para o estudo, eu tenho os dados que vão para a ECF, e eu tenho que bater os 2 dados. Mas a minha empresa falou que está tudo pronto. Você vai esperar até dia 31 de julho do ano que vem para descobrir? Tá? Então, a documentação, como o João bem falou, gente, na 8ª página da nossa documentação, nós estamos terminando de explicar as abreviaturas que nós colocamos no texto. Tá? Nós estamos acabando de explicar o que é mediana, o que é quartil inferior, quartil superior. Tá? Então, documentação vinda de fora, ela pode ajudar o nosso entendimento. Ela pode ajudar a entendermos melhor as operações da empresa e fazer um delineamento melhor. Como ela pode acabar com o nosso dia. Tá? Sinceramente, se eu recebo um master file com 8 páginas, eu juro, eu não me dou nem o trabalho de ler. Porque não existe isso. Tá? Nós estamos falando aqui em local file, falando exclusivamente das operações Brasil. Tá? Alguma coisa em torno de 120 a 180 páginas. Tá? Master file com menos de 200 páginas, sinceramente, eu nunca vi. Tá? Country by Country Report, 80, 90 páginas, porque é um resumo. Tá? Fora isso, anexos. Anexos com 150, 200 páginas. No meu caso aqui, dessa empresa que eu peguei 55 empresas comparáveis, eu tenho mais ou menos umas 90 e poucas páginas do anexo explicando por que eu não usei determinadas empresas. Descrições, enfim.
A documentação gerada é praticamente um mês de trabalho. Então, muito cuidado quando vocês ouvirem o termo "eu tenho isso lá fora". A minha matriz já fez o estudo. Já fez o estudo? Eu olho o estudo de graça. Tá? Eu olho e falo, beleza, ótimo. Agora, gente, se aquele estudo vai servir para cá, para o Brasil, né, no artigo 4º, né, o João falou do artigo 1º, eu gosto do artigo 4º da IN 261, que diz o seguinte, tá? Não obstante o que foi falado anteriormente, vale as regras da OCDE, vírgula, eu adoro essas vírgulas, né? Desde que, né, aceitas pela Receita Federal. Então, assim, eu posso, tá? E aí entra um fator interessantíssimo, porque mundo, tá? Eu vou olhar a mediana, vou olhar os interquartis. Se eu estiver no quartil superior ou extrapolado o quartil superior, eu posso fazer uma nota fiscal de crédito para minha outra empresa vinculada, tá certo? Para ajustar esse valor. No Brasil eu posso, está na regra da OCDE que eu posso. No Brasil eu posso, artigo 54, acho que é 56. Não, você não pode fazer nenhum ajuste que diminua o seu lucro tributável ou que aumente o seu prejuízo fiscal. Ora, e aí? Está na OCDE, mas você não pode fazer. Então, a documentação, ela inclui não só o resultado que nós estamos passando para o cliente, né, como também quais caminhos ele pode tomar, quais caminhos ele pode fazer, né? Porque eu lembro que quando o Mário discutiu esse caso, essa Big Four, comigo, ele falou assim, porque o cara da Big Four falou, faz uma nota de crédito. Pode fazer? Está na OCDE. Na Alemanha, nos Estados Unidos, na Suécia, talvez você possa fazer. No Brasil não pode. E aí, como é que fica a história? Como é que você vai chegar lá na frente e tomar uma autuação porque você diminuiu o seu lucro tributável? Como é que você vai tomar uma autuação porque você aumentou o seu prejuízo fiscal? Porque a partir de agora, não só você tem a responsabilidade, tá? Como nós que fizemos o cálculo, a terceira, né? A parte terceira que fez o cálculo responde junto com vocês, das empresas, né? Vocês, o pessoal que é do BPO, passa a responder junto com seu cliente pelo cálculo feito. E aí, como é que fica a brincadeira? Como é que a gente vai, como é que a gente vai justificar isso? Por isso, quando a gente discute com o cliente, a gente sempre orienta, e o que ele fala, eu não concordo. Tudo bem, você não concorda, você quer ajustar somente a parte que você quer ajustar, ou não vai fazer ajuste? A decisão é sua. No relatório vai como? O cliente optou por fazer tal coisa. Nossa orientação foi X. A decisão tomada foi Y. Então, nós não somos empresa de seguro, né? Não vamos fazer a operação, você faz o que quer e assumimos o prejuízo. Não é assim, senão os honorários tinham que ser muito mais caros, né? A gente tinha um sócio que falava isso, eu vendo serviço não seguro. Se você quer seguro, o meu preço é muito mais alto. Aí volta aquele cenário. Então, fiz um trabalho, e nós temos a complicação da legislação, nós temos entendimentos errados de mercado, né? O brasileiro tem a tendência a fazer o caminho mais curto, né? Eu vou selecionar a base que eu quero, já tem consultoria vendendo base local, né? Isso aí já me arrepia, né? Eu estou montando uma base local. Sério? Como é que você está coletando essa informação, né? Qual é o critério? Qual é a sua não desmerecendo, mas qual é a sua credibilidade para vender esse tipo de serviço, né? E outra coisa, né? Vamos olhar o mundo, né? Vamos olhar o mundo. Se fosse tão simples assim, todo o país teria sua base local, não ia contratar outras empresas especializadas no setor, né? Se todo mundo ia vender esse serviço, não, o brasileiro, sabe que só o brasileiro teve essa ideia mirabolante, vou criar base local e vou vender esse serviço, né?
Então, vamos tomar cuidado, né? Vamos ser criteriosos até na seleção do serviço. O serviço é caro? É caro. Por que é caro? Não tenho mais o critério de valorização das minhas horas como era no passado. No passado, quanto maior o volume da empresa, era mais caro. Por quê? Você tem o quê? Tem um X, a empresa que tem uma operação de 5 bilhões, ela vende lá por todos os países, mas quando você olha, ela tem a ordem de produção, ela tem importação e exportação, né? Aí o royalties não entrava no cálculo, né? Muitas coisas. E uma vantagem da legislação no passado, que eu achava fantástico, era o quê? Quando a gente fazia cálculo, né? Você lembra do cálculo que a gente fez no passado, produto a produto? Importei imobilizado. Eu revendo? Não revendo. Então, eu não consigo aplicar PRL, né? Eu compro mesmo imobilizado de terceiros? Não compro. Não tenho PIC. Então, não tenho PIC. A minha matriz não vai abrir o CPL, porque ela produz, é segredo, acabou. O que eu fazia? Eu não fazia nada, porque eu não tinha método a ser aplicado para esses itens, correto? E o fisco não pode aplicar um cálculo, porque ele não pode usar de informação privilegiada. Isso caiu por terra, porque agora tem bases públicas, então tem que fazer cálculo de tudo, né? E quando eu olho para a empresa, temos clientes que são pequenininhos e, poxa, no passado o trabalho era barato, porque era revenda, importava e revendia. Hoje, quando eu analiso ela todo, como deu esse exemplo, a empresa ela é pequena, mas é extremamente complexa em relação a uma empresa muito maior. Então, o volume de operação em dinheiro não significa que o trabalho é simples ou complexo. Pessoal, só, Mário, só para a gente atentar, já estamos com 1h30 de webinar. Então, assim que você terminar os seus comentários, para a gente poder encerrar. Não, tranquilo. Então, minha observação é essa. Então, quando o pessoal fala, olha, está muito caro, eu quero pagar o mesmo trabalho do passado. Não é que eu, o Caio, o João, queremos explorar, não é isso. Porque realmente, diante de tudo que a gente está vivendo e tudo que a gente está gastando de horas e entendimento, demanda tempo e esforço. Uhum. Eu deixa mais caro. E aquela questão que eu falei também. E se eu tenho operações de produto, eu consulto uma base. Eu tenho operações financeiras, eu consulto outra base. Eu tenho commodity, é outra base. Cada consulta dessa eu pago. Por isso que a gente fala da fotografia. Então, eu preciso ter bem delineado, porque quando eu tirei a foto, eu defini e eu vou consultar essas bases, eu vou levar tudo isso em conta. Aí depois chega lá no final do estudo, já entreguei o estudo, o pessoal fala, olha, faltou essa operação. Eu posso incluir? Depende. Talvez sim, talvez não, senão tem que refazer o trabalho, porque passa a ser impactante. Então a coisa é muito mais séria, muito mais complexa do que era no passado. Eu não posso chegar nos 45 do último tempo e incluir a operação, como era no passado, né, Caio? Faltou essas operações aqui de exportação. Tranquilo, joga na base e calcula. Faltou essas operações de importação, joga na base e calcula. Não é mais assim, né? Não é mais assim. Ok. Bom, pessoal, se vocês quiserem os comentários finais, Da minha sinta-se parte, à ok. vontade. Por Tá mim bom. também, Edmundo. Caio, Oi? tudo certo? Tudo certo, tranquilo. Eu acho que assim, a experiência, como você falou, a gente pode falar aqui dias e dias, tá certo? Se vocês deixarem, eu falo, não tem problema, tá? Mas eu acho que é isso. Quem tiver dúvida, a gente está à disposição, tá? Podemos conversar aí, trocar mais figurinha, tá certo? E fiquem à vontade para falar com a gente. O Edmundo pode fazer essa ponte aí entre a gente, tá certo? Fiquem à Tá. vontade para trazer dúvidas, tá? Porque as dúvidas de vocês é que alimentam a nossa curiosidade em buscar novas respostas. Tá. Eu já deixei meu WhatsApp, né, para o pessoal, então eu fico à disposição, né, dos nossos participantes, e aí, como eu entro em contato com vocês, tá bom? Maravilha, Perfeito. gente. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pela participação de todos, um bom fim de semana para vocês, tá bom? Até mais. Obrigado, Tchau, tchau. Até pessoal. mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal, um abraço.